Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso acaba de passar pela maior renovação desde a democratização. Na Câmara dos Deputados, a renovação chega perto de 48% e no Senado beira 87% dos 2/3 de vagas que foram preenchidas em 7 de outubro. Quais as consequências dessas mudanças para os próximos 4 anos? O Câmara Debate vai conversar sobre o novo Congresso com os deputados, agora eleitos senadores, Isalci, do PSDB do Distrito Federal, e Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba. Deputados, o que significou, o que o eleitor quis dizer com esse verdadeiro tsunami de renovação? Deputado Veneziano. Primeiro, agradecer ao convite, saudar e cumprimentar meu companheiro de Câmara e futuro companheiro de Senado, saudar a todos os telespectadores e dizer que esses últimos resultados extraídos dessa eleição do dia 7 muito diz a todos nós. E eu fazia uma reflexão que depois de um período acalorado que se estabeleceu pós-2014 e que se estendeu até o processo de afastamento da presidente Dilma e a chegada do presidente Temer, é importante que as legendas que participaram nos dois polos, fossem estas mais à esquerda, fossem estas mais ao centro, centro-direita, não podem, nesse instante, dizer que saíram vitoriosas. Não sei se é essa a percepção, porque houve resultados negativos para todas essas legendas mais proeminentes. A mim me parece que houve e que tem havido uma reação por parte do público. De certa forma, entendível por todos nós que devamos respeitar. Mas, por outro lado, a mensagem da criminalização política, a mensagem do não entender a importância do exercício político, isso é, ao meu ver, muito arriscado, porque você termina lançando mão de tábuas de salvação. Essas são as impressões que eu extraio desse primeiro momento. Agora temos que esperar o segundo turno das eleições. Tomara que seja um segundo turno onde o equilíbrio emocional possa preponderar, onde não estejamos diante de incitações e incitamentos por força de intransigências de um ou de outro lado, e que ambos os lados possam, por favor, respeitar as opiniões dos eleitores. Deputado Isalci, como é que o senhor vê essa reação da população? Eu senti muito assim, né, um clima de mudança. As pessoas demonstraram assim que queriam um novo, queriam tirar principalmente os políticos tradicionais, né? Então, quem perdeu muito na eleição, eu acho que foram os grandes partidos, né? Tanto o PT quanto o PMDB, o próprio PSDB, né, foram os que mais perderam, né, exatamente com essa postura de mudança. Você vê que pessoas que a gente não conhece, né, no mundo político ganharam a eleição, tanto para o Senado quanto para o governo. Muitos disputando o governo que a maioria da população não conhecia. Então é uma renovação, né? Está aí o Senado com um percentual de quase 87%. Mas eu acho que é bom, né? Acho que política é assim mesmo. Agora, o que nos preocupa, e foi dito no meu colega Veneziano, que é verdade, nós não podemos ir para o extremismo, né? A gente temos que fazer a eleição democraticamente, né? Sem muita emoção, a gente tem que ir mais pela razão, para evitar o confronto, porque hoje está muito claro, né? O extremo de esquerda e de direita. Então a gente precisa ter muito cuidado para não criar um clima de guerra na eleição. Eu acho que a democracia tem que prevalecer e a maioria da população defende isso. 70% da população entende que a democracia é fundamental, então isso ajuda muito nesse processo. Mas teve muita surpresa na eleição. Uma das coisas que eu percebi também foi a questão das pesquisas. Essa eu vou, inclusive, pedir agora uma audiência pública para discutir um pouco a questão das pesquisas. Eles erraram muito e a gente percebe que a pesquisa induz muito. O eleitor não quer perder o voto. Quando aparece alguém na frente,
né, despontando assim muito na frente com perspectiva de ganhar, muita gente vai na onda, né? E você viu erros grotescos, né, de pesquisa. Tinham diversos senadores eleitos que sequer, né, ficaram em quinto, sexto lugar. Então, a gente tem que rever um pouquinho a questão da pesquisa em termos de divulgação. A gente não pode deixar como está. Realmente influenciou muito e a gente precisa ver como amenizar isso, né? Correto. Agora, existe uma questão que a gente tem discutido, sei lá, nos últimos 10 anos aqui no Congresso, que é a questão da governabilidade. Né? A gente tem um presidencialismo de coalizão, a gente sempre apontou um número imenso de partidos dentro do Congresso como uma das dificuldades para a governabilidade. Agora, com essas eleições, hoje nós temos 25 partidos atuando dentro do Congresso, nós vamos passar para 30 partidos. Como é que o senhor vê, como é que será essa negociação? Como é que vai ser a governabilidade? A gente já vem de anos muito tumultuados politicamente, como o senhor falou, os próximos 4 anos. Tomara que nós, depois de concluído o processo do dia 28, assumamos a responsabilidade de reunificar o país. O Brasil não se permite mais viver em torno, e principalmente nesses últimos 5 anos, de um processo deflagrado, de um cabo de guerra. Ou a gente enfrenta isso com a maturidade. Zalcy tem muito disso, dessa experiência. Nesta casa, eu sou o primeiro mandato como deputado federal. Minha experiência foi mais à frente de gestão pública como prefeito de Campina Grande. Mas fui vereador, enfim, aprendi com alguns com os quais convivi. Acho que a nossa palavra é uma palavra de serenar, equilibrar, moderar, reunificar o país e colocar sobre a mesa pontos e discussões de temas que foram sendo arquivados. Eu vou citar um, não sei se Zalcy concorda. A reforma tributária estava pronta para ser votada por nossa casa, pela Câmara Federal, com já um relatório apresentado e não chegou ao debate efetivamente. Um pacto federativo para que os estados e municípios não fiquem na dependência permanente do governo central. A discussão sobre como trazer de volta a questão que envolve a emenda constitucional 95, ao meu ver, prejudicial. E aí nós vamos nos deparar com esse sistema presidencialista de coalizão, e eu defendo o presidencialismo, mas acho que nós fomos tímidos no momento em que tivemos a oportunidade de tratar sobre uma reforma político-eleitoral e quando estabeleceu-se uma cláusula de desempenho um tanto quanto acanhada, o que permitiu ainda a presença de algumas legendas, nada contra o pluralismo partidário, não é isso, mas não o exacerbamento no número de partidos que termina dificultando a quem venha chegar, seja o presidente Fernando Haddad, seja o presidente Jair Bolsonaro. Tomara que isso possa ser feito de maneira republicana, tomara que se faça de acordo com o convencimento, o argumento sobre aquilo que chegará à discussão tanto na Casa Senatorial como na Câmara dos Deputados. Pois é, como é que o senhor vê essa questão, deputado? O senhor está acostumado a conviver com essas reuniões de líderes com 25 líderes, como é que... Ampliou ainda mais. Eu acho que nós vamos ter que mexer no regimento interno, porque senão dificilmente você vai aprovar qualquer matéria, porque com 30 partidos, com a representação, com a fala da liderança, a orientação de bancada, orientação de cada votação, você acaba não conseguindo votar, né, a tempo e a hora. Então, a gente precisa mudar o regimento para a gente poder realmente ter uma efetividade melhor. Agora, eu tive a experiência aqui, eu fui presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa, né? E a gente tratou essa matéria como suprapartidária, né? Então, a gente conseguiu avançar muito. Todos os temas, como foi dito aqui, a reforma tributária, o Pacto Federativo, né, são matérias que interessam para todo mundo. Se a gente colocar esses pontos de uma forma suprapartidária, sem a emoção partidária, a gente consegue avançar. Caso contrário, fica muito difícil, principalmente tendo aí 30 partidos. Acho que a cláusula de barreira foi muito acanhada mesmo. Então, os 14 partidos foram atingidos, né? Desses 30, tem 14. Mas nós temos hoje 35 partidos, com mais 60 e poucos em formação. A gente vai ter que cuidar disso. A próxima, evidentemente, que aumenta o percentual, né? Então, e não tem mais coligação. Não. Essa questão do fim da coligação, ela também vai permitir a diminuição dos partidos. Eu acredito que na próxima a gente deve ficar em torno de 10, 12 partidos que vão sobreviver em função da cláusula de barreira e o fim das
coligações, né? E aí a vida dos governos fica mais fácil de negociar com o Congresso, né? Eu particularmente acho, né, diferentemente do veneziano, eu defendo mais o parlamentarismo, né? O presidencialismo com essa Constituição e da forma que vem sendo conduzido nos últimos anos é muito ruim, né? O presidente acaba tendo que ceder muito, né, para poder aprovar qualquer matéria. Então não sei como é que nós vamos trabalhar, né? Por exemplo, com o Jair Bolsonaro, né, ele tem hoje a segunda bancada. Pode ser que agora, com a questão dos partidos que não conseguiram, né, a cláusula de barreira, pode ser que o PSL consiga a maior bancada. Mas, tanto um quanto o outro, a gente vai ter que trabalhar muito essa questão de partido, né, porque a gente tem muita coisa para fazer em termos de reforma, né? Nós temos não só o Pacto Federativo, a reforma tributária, a reforma política, a reforma previdenciária, tem muitas reformas que precisam de Estado, né, da gestão pública. A hipertrofia do Estado brasileiro precisa ser combatida. E a gente só consegue nesse sistema aprovar no início, não adianta. Daqui 2 anos vai ser difícil aprovar qualquer mudança radical e é necessário isso, né? Então a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta conversando sobre como vai ser a pauta do próximo ano. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre os rumos do Congresso depois das últimas eleições com os deputados veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, e Isalci, do PSDB do Distrito Federal. O deputado Isalci tinha acabado de falar dessa questão do começo do governo. Existe uma pauta econômica aguda, né, para ser resolvido, o país está numa crise, um grande número de desemprego, e a gente tem visto que quem quer que seja eleito, os programas estão se aproximando um pouco do ponto de vista econômico, quer dizer, tem uma urgência aí em resolver alguns pontos críticos. Como é que a senhora acha que um governo agora, passado essa turbulência política, eleito com a força das urnas, pode conseguir votar mudanças como a reforma tributária, como a reforma da Previdência? Eu penso que devamos entender como mais do que necessário, imperioso enfrentarmos essas questões. E aí a legitimidade, e nós também temos que compreender isso, a legitimidade que vai ser dada pelo voto no dia 28 precisa ser respeitada. Porque se aconteceu o que aconteceu pós-2014, quando fechadas as urnas, o ambiente ainda continua a ser um ambiente de palanque eleitoral, isso vai prejudicar tremendamente. A impressão que eu tenho, inclusive junto aos meus companheiros mais à esquerda, né, sou militante do PSB, a gente vai levar isso. Ou seja, se o resultado for adverso ao que pretendamos, respeitemos a legitimidade que foi dada pelo eleitor. Agora, casos como reforma tributária, que interessa a todos, o senador Isalci bem o disse, isso não é uma questão apenas dos municípios, dos estados, é uma questão nossa, como contribuintes. Não dá para você continuar com um sistema onde há 91 tributos. Não dá para que você continue a ter no país um princípio regressivo onde quem menos recebe, mais contribui. Quem mais tem condição de contribuir, menos contribui. Você também não pode deixar de discutir questões que vão corrigir alguns desacertos. Eu sou da tese, me perdoe Isalci, que a reforma trabalhista, em que pese ter alguns pontos importantes, outros precisavam ser corrigidos, como a relação intermitente de trabalho, que inclusive o Senado Federal se comprometeu de fazer essa correção e não o fez. Então, o governo que vai se instalar, o futuro presidente, ele precisa, de uma maneira democrática, de uma maneira colegiada, de uma maneira amena, equilibrada e moderada, ser uma palavra de reunificação. E o melhor momento para essas discussões é no instante de chegada. O senhor acha, deputado Isalci, que o Brasil vai conseguir superar? A gente perdeu um elemento aí que era as pessoas chamam de coadjuvante político. A gente passou 30 anos com o PMDB sempre fazendo o recheio de todos os governos que vieram, seja do PSDB, seja do PT.
o PMDB saiu menor, saiu um partido médio dessas eleições. O senhor acha que a gente consegue chegar, levar para o centro e fazer um acordo, acabar com esse clima de animosidade? Eu acho que sim, é necessário, né? A gente, acima dos interesses partidários, a gente tem que ver o país, né? Nós estamos num quadro muito ruim, muitos desempregos, por isso que acho que a reforma trabalhista ela foi fundamental. Ela só não diminuiu o número de empregados em função da economia, mas o investimento no emprego depende de segurança jurídica. Eu fui juiz do Tribunal do Trabalho, fui presidente do sindicato, tanto patronal quanto de empregados. Da forma como estava, primeiro a CLT de 1946, quer dizer, quando foi feita, 60% eram trabalhadores rurais e grande parte analfabetos. E nós tínhamos praticamente 13 milhões de ações, e cada juiz com uma sentença diferente, de acordo com a súmula de cada um. Então, acho necessário. Agora, tem que corrigir, né? E o Congresso é para isso, a gente tem que aperfeiçoar a legislação. Agora, nós precisamos resolver a questão do Pacto Federativo, não dá mais para você onerar os municípios, porque as pessoas não moram no Estado nem na União, as pessoas moram no município. E a gente tem dado a eles muitas atribuições sem dar a contrapartida financeira. Os recursos ainda estão muito concentrados na União. Então, por isso o Pacto Federativo ele é fundamental. A reforma tributária ela é importante, porque ninguém hoje está satisfeito com ela, nem o contribuinte e nem o governo. Então, temos que trabalhar. A questão da Previdência é a questão de sobrevivência, nós temos que realmente respeitar o direito adquirido, a transição, mas tem que fazer uma mudança do sistema. Não dá para você continuar no sistema de partilha, onde quem trabalha paga o aposentado. Né? Hoje não tem ninguém mais que tenha mais filho do que irmão. Né? Hoje a maioria, né, da família tem 2 filhos, 3 no máximo. Então, nesse sistema que está aí, a gente não vai conseguir resolver a questão da Previdência. Então, são temas importantes que eu acho que tem que ser trabalhados nos primeiros 100 dias. Aproveitar realmente o clima da eleição, né, os votos que foram dados ao presidente e a gente poder realmente fazer essas mudanças. Né? O Congresso brasileiro sempre teve uma questão séria da subrepresentação das mulheres, dos negros, de diversas outras minorias. O Congresso era basicamente formado por homens brancos de mais de 50 anos. Os senhores acreditam que houve um avanço nessas últimas eleições nesse sentido? Penso que sim. Eu não cheguei, se você nos ajuda, aos números definitivos e precisos sobre esse aumento. Mulheres foi 50% de aumento, nós passamos de 51 a 75. Importantíssimo. Eu acho que, inclusive, tardou desde o momento em que se estabeleceu, por regra eleitoral, os 30%. Ou seja, durante essas últimas eleições, a representação feminina ela foi aquém da necessidade que nós temos. Nós somos apenas, entre 513, 51 mulheres, ou seja, 10% nessa legislatura. Isso não é sugerível. Isso, inclusive, deixa algo de disparidade. Não significa dizer que os temas sobre o gênero não sejam abordados por nós, homens, mas é óbvio que essa sensibilidade e a presença feminina, como também dos demais outros segmentos, menos presentes nas duas casas, e eu não só diria nas duas casas, se você for observar também essa realidade nas câmaras municipais, é a mesma. Se você for buscar também nas assembleias legislativas, é a mesma. Eu acho que nós avançamos, mas é preciso que esse avanço não signifique dizer que não tenhamos que avançar mais. A presença de todos representando esse país que é plural. Deputado Zalci, foi 30% dos recursos do fundo foi destinado para a campanha das mulheres. O senhor acha que esse resultado era esperado? Eu acho que sim, né? Essa destinação dos recursos, porque não adianta a gente fazer o discurso de incluir as mulheres se não der condições a elas. Então, eu acho que esses 30% ajudou muito. Aqui em Brasília, foram dos 8, 5 são mulheres. Então, 5 mulheres. Então, e uma senadora. E uma senadora. Então, nunca tinha sido eleita uma senadora. Então, aqui, realmente, as mulheres fizeram, né, a diferença, né? Até porque é isso mesmo, 52% do eleitorado são mulheres, né? Então, mas o principal, eu acho, foi a questão financeira. Os 30% permitiu que elas pudessem, né, também competir em igualdade de condições. Então, acho que bom, e temos que avançar mais. Eu acho que quanto mais mulheres no legislativo, melhor. Eu acredito que na próxima vai ampliar ainda mais, né? Mas 50% foi um número razoável, porque
é difícil você encontrar mulheres realmente que queiram participar do processo, né? Ainda nessa eleição, muitos partidos ainda usaram as mulheres para a questão de preencher aquela determinação, né, mínima, né, de 30%. Mas aqui em Brasília avançou bastante. Eu queria só para encerrar, cada um dos senhores, por favor, falasse um minuto do que os senhores esperam para os próximos 4 anos. Por ordem de precedência. Não, eu vou aproveitar, né, primeiro para agradecer, né? Acho que eu tive uma receptividade muito boa, né? Agradecer a toda a população aqui do DF, fui muito bem recebido e acho que a minha eleição se deveu muito à minha atuação, meu trabalho aqui na Câmara. Então, aproveito para agradecer. E tenho certeza que no Senado nós vamos continuar trabalhando muito, porque tem muita coisa para ser feita. A gente representa o Estado e o DF precisa de uma representação e uma defesa maior. Nós estamos em último lugar em termos de investimento da União. Então, a gente precisa trabalhar muito para recompor isso e colocar o DF como referência nacional. Ademais, cumprimentá-los, agradecer a presença de Zalcy e dizer exatamente isso, ou seja, o agradecimento a todos que nos permitiram e o agradecimento maior é o dever que nós temos de representar todos aqueles que cravaram o seu voto de confiança no exercício de um mandato sereno, mais firme, com convicção e, acima de tudo, disposto a colaborar para que o país se reunifique em torno do Brasil e dos seus temas principais, que nós voltemos a ter essa compreensão. E com as graças de Deus, haveremos de ter melhores tempos. Muito grato. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode ver ou rever este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.